queria convidar para que ela viesse junto à mesa. Eu trabalho professora no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual ministro as disciplinas de macroeconomia e economia do setor público. E sua tese de doutorado, Denise, pode ser aqui. Sua tese de doutorado em economia, defendida no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trata da seguinte questão: a falsa crise do sistema de seguridade social do Brasil. Com certeza nós seremos brindados hoje com conteúdos a partir desse trabalho de pesquisa feita pela doutora Denise. O seu mestrado é na área de Planejamento do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolve pesquisas na área de macroeconomias com concentração em política fiscal, seguridade social e desenvolvimento econômico. Então eu queria, saudando todos vocês, sugerir a seguinte modalidade de trabalho nesse momento. Nós iniciarmos com a exposição da doutora Denise, para depois nós abrirmos também questionamentos, interrogações a partir dos dados que a doutora Denise apresenta. Concordam com essa dinâmica? Pode ser? Tá? Então, 20 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, aos 25 minutos, aliás, aos 20 minutos, me ajuda aqui, nós avisamos para que você possa fazer, digamos assim, os encaminhamentos com as justificativas, né, sobre o seu trabalho. Então, com a palavra, a doutora Denise, eu só queria informá-los de que eu estou inscrito na ordem do debate da Comissão da Previdência, da Comissão Especial. Então, daqui a pouco eu vou precisar me retirar, mas ele primeiro vai fazer a continuidade da coordenação dos trabalhos aqui. Então, doutora Denise, uma satisfação a nossa frente parlamentar lhe receber e poder lhe ouvir agora. E todos aqueles que não estão ainda ligados na transmissão, né, a nossa frente está fazendo transmissão ao vivo, né? Então, quem quiser ainda avisar sua entidade, suas centrais sindicais, para ter compartilhamentos, é importante que a gente possa levar para o maior número de pessoas, né, os nossos debates que estão sendo realizados aqui. Então, boa luta para todos nós e com a palavra a doutora Denise Lobato Gentil. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Quero cumprimentar o deputado Gongás, o presidente da Anfic, Floriano, agradecer a presença de todos para ouvir algumas considerações de avaliação do modelo atuarial e algumas avaliações sobre as consequências da aplicação das regras da PEC e do substitutivo do relator sobre a base de dados que a gente tem e que pode resultar em algumas conclusões que eu antecipo muito negativas do impacto social que pode vir a ter com a reforma da Previdência. Como todos sabem, né, as projeções do regime geral de previdência social que estão sempre presentes na LDO e as previsões, as projeções do IBGE sobre a população brasileira são a grande referência para as reformas da Previdência. Então, foi mais ou menos isso que a gente sempre olhou nos nossos estudos para entender quais as consequências de uma reforma da Previdência, porque é isso que tem ajudado a criar uma expectativa permanente de reformas junto à sociedade brasileira. O que surpreende dessa vez é a profundidade da reforma, a capacidade que ela vai ter de trazer mudanças paramétricas profundas, mudanças que a gente reputa como estruturais e que, sem dúvida alguma, provocam a urgência de avaliações por parte dos estudiosos do tema da Previdência. Esses estudos, obviamente, deveriam ter sido espontaneamente oferecidos para a sociedade pelo governo e isso não aconteceu. Quer dizer, o governo não apresentou a memória de cálculos que foi pedida inúmeras vezes pelos parlamentares e pelas lideranças, não apresentou estudos de impacto
e a sociedade está, portanto, no escuro a respeito de quais são as consequências da reforma da Previdência. Então, nós vamos aqui uma equipe de profissionais que envolve não só a mim, mas envolve engenheiros e outros economistas, resolveram então se debruçar sobre a base de dados disponível tanto pelo IBGE quanto PNAD, né, e as projeções populacionais, assim como também a base de dados oferecida pelo governo através da LDO de 2020. Então a gente trabalha com uma noção muito simples, né? Como podem os congressistas legislar sobre um tema com base em declarações não comprovadas? O governo faz declarações de quanto será o déficit de 2060, algo próximo de 12% do PIB, mas não comprova. Nós vamos mostrar nesse estudo que ele não é capaz de comprovar de onde ele retira essas projeções. Como a sociedade pode formar uma opinião sobre a conveniência de uma reforma sem saber como ela vai lhe impactar? Porque também não há estudos sobre isso. Certo? Então, mais uma vez, a gente se debruçou, como fez em 2016 e 2017, nos resultados de 2019 que estão presentes nos anexos, principalmente o anexo 4 da LDO de 2020. E o que a gente constata? De partida, eu posso dizer o seguinte: em primeiro lugar, a gente constata a ausência da memória de cálculo, ou seja, do conjunto completo de planilhas que implementam o modelo atuarial do governo. Isso não foi entregue aos parlamentares que estão hoje decidindo sobre a reforma da Previdência. Os parâmetros usados nas simulações do governo foram disponibilizados de forma incompleta. E, em terceiro lugar, o que é mais grave, o modelo de projeção disponibilizado, ele não é operacional, ou seja, ele não é replicável, o que significa que auditores independentes não conseguem avaliar esse modelo porque ele simplesmente não é possível de ser operacionalizado. Então, vamos ponto a ponto, né? Tem alguns pontos, dado que eu tenho apenas 30 minutos, eu vou levantar só os pontos mais decisivos, mais, eu diria assim, bombásticos sobre esse modelo, certo? Em primeiro lugar, a projeção do PIB que o modelo traz, acentuadamente decrescente. O PIB começa ali com uma taxa de 2,74% em 2023 e depois essa taxa vai caindo até que chega em 2060 com o percentual rastejante de 0,75% do PIB, sem que se apresente para isso qualquer justificativa. Então, é um cenário apocalíptico, porque até mesmo a CNI tem dito que se a gente não crescer pelo menos 3% ao ano, nós não conseguiremos repor o estoque de capital fixo do país, nós não conseguiremos repor a depreciação do capital fixo do país. Então, mesmo as previsões mais, digamos, conservadoras, consideram que o país tem um PIB potencial de 3%. Então, é um pouco difícil de compreender, porque no modelo de projeção atuarial do governo, ele usa uma taxa de crescimento tão baixa. Né? Então, é óbvio que com essa previsão de crescimento, ou melhor, de rastejamento do PIB, né, a Previdência Pública ela vai ser artificialmente liquidada, inviabilizada. Mas não só a Previdência Pública, a economia do país como um todo. Porque essas são taxas de crescimento de uma economia que está bloqueada por qualquer tipo de política de desenvolvimento. Certo? O segundo ponto é que o modelo infla os salários. Deliberadamente, mais uma vez, os salários são inflados. Por que a gente argumenta nessa direção? Porque no modelo, o salário mínimo é corrigido acima da taxa de crescimento do PIB. De novo, sem uma explicação. Até 2023, o salário mínimo é corrigido pelo INPC. De 2023 para frente, o salário mínimo começa a ser corrigido pela inflação do ano anterior e o PIB de 2 anos antes, assumindo uma regra que hoje já não existe mais,
Essa regra era uma regra de governos anteriores e que foi completamente alterada em 2019, quando ela perdeu a sua validade, e agora o que está em vigor é uma correção do salário mínimo apenas pelo INPC. Então fica um pouco exagerado o crescimento do gasto previdenciário, já que a taxa de crescimento do salário mínimo, né, alcança essas proporções. Então o governo é um tanto contraditório utilizar uma regra que ele mesmo não pratica mais, a partir de 2019, e ao mesmo tempo uma regra que feriria mais fortemente a lei de teto dos gastos. Certo? Então, isso é um problema, porque isso evidentemente vai inflar artificialmente o gasto previdenciário, uma vez que o piso previdenciário está vinculado ao salário mínimo. A segunda questão dentro dessas projeções, terceira, aliás, é a taxa de envelhecimento da população. Como nós sabemos, pelos dados do IBGE, a taxa de envelhecimento da população sobe, mas a partir de 2030, essa taxa começa a ter patamares cada vez menores. Então, por exemplo, ela tem um patamar de... em 2030, a taxa de envelhecimento ela é de 2,8%. E em 2060, ela passa para 0,75%. O que faz a gente chegar à conclusão de que essa taxa vai se estabilizar no futuro. Certo? Ora, com uma taxa de envelhecimento decrescente até 2060, não é? E com aí um PIB, um salário mínimo corrigido, por exemplo, pelo INPC, se a gente juntar essas duas coisas, né, essas duas variáveis e colocar num gráfico, eu preciso passar aí, eu não estou com o controle de reparo. Se a gente postar essas duas variáveis num gráfico, se a gente corrigir o salário mínimo apenas pelo INPC, né, colocar uma taxa de crescimento do envelhecimento populacional decrescente como ela é prevista, né, a relação despesa-PIB passa a ter um comportamento diferente daquele que é apresentado nas projeções do governo. Aqui, por exemplo, está um gráfico com a projeção das despesas considerando os reajustes acima da inflação para o valor do salário mínimo. Então, a curva pontilhada é a curva da relação despesa-PIB total. Certo? Passa mais um, por favor. Agora, se a gente bota a projeção da despesa, considerando o reajuste apenas pela inflação, né, e considerando no denominador o PIB da LDO de 2017, que é um pouco mais otimista do que o PIB da LDO de 2020, as projeções de 2020, então nós vamos encontrar uma outra curva que tende a decrescer da razão despesa-PIB. Certo? Então, tudo isso conduz, evidentemente, a uma projeção profundamente deficitária nas projeções do governo. Certo? Outro problema com o modelo atuarial utilizado pelo governo é que o governo usa a PNAD de 2014 como a principal fonte de informação das projeções populacionais. E há um acordo já entre os demógrafos, eu já ouvi isso de várias pessoas que trabalham com esse tema, que a PNAD não é a fonte mais adequada de projeção populacional. Por que ela não é? Porque ela tende a provocar nos seus dados o envelhecimento mais rápido da população do que as projeções populacionais, as projeções que o IBGE utiliza também, né? E que foi revisado em 2013, certo? Só para se ter uma ideia, né, a diferença entre essas duas projeções de envelhecimento populacional é basicamente porque as duas pesquisas usam metodologias diferentes. Então, sem querer entrar no mérito específico da forma de projetar pela PNAD, a forma de projetar, isso está já no outro artigo que a gente escreveu, mas para se ter uma ideia da diferença entre as duas fontes do IBGE, no ano de 2014, eu gostaria muito de chamar a atenção para isso, no ano de 2014, a PNAD
apontava uma população de 50,9 milhões de pessoas acima de 50 anos de idade, enquanto que a projeção populacional do IBGE projetava 43 milhões e 900 mil pessoas, ou seja, uma diferença de 7 milhões de pessoas nessa faixa etária, o equivalente a 2 Uruguais, ou mais ou menos a população do Rio de Janeiro, certo? Então, a PNAD, ela tende a superestimar o número de idosos. E quando o governo usa a PNAD, superestimando o número de idosos, junto com uma correção do salário mínimo acima da inflação, né, e pelo PIB de 2 anos antes, certo? Pela inflação e o PIB de 2 anos, evidentemente que o modelo está sobrecarregando os gastos previdenciários. E é claro que isso vai enviesar a projeção do futuro na direção de um déficit maior do que ele realmente seria. Em termos relativos, no período de 2004 a 2014, enquanto a distribuição da população, segundo a projeção populacional do IBGE, né, havia para eles ocorrido um incremento de 43,5% dos que tinham acima de 50 anos, na PNAD essa taxa de crescimento era de 51,9%. Certo? Por outro lado, a PNAD subestima o número de jovens e crianças, o que agrava, né, as previsões pelo lado da Receita. Certo? O tamanho da população de 0 a 24 anos no ano de 2014, né, era de 82,2 milhões nas projeções populacionais, enquanto que na PNAD é de 77,2 milhões, o que significa uma diferença de 5 milhões a menos na PNAD. Então há aí, obviamente, variáveis que são tomadas para subestimar a receita. Certo? Uma outra questão importante, outro problema muito importante do modelo do governo, é que as estimativas das variáveis de mercado de trabalho, né, elas são estáticas, certo? As taxas de ocupação, a taxa de urbanização e a taxa de cobertura, certo? Elas são consideradas iguais às informações da PNAD de 2014. Então é como se tirasse uma fotografia da PNAD de 2014 e reproduzisse para frente até 2060. Uma escolha metodológica que eu diria viesada, porque esse modelo, né, que torna constante aquilo que é variável, justamente ali nos dados do mercado de trabalho, faz com que, né, as variáveis de mercado de trabalho, que são absolutamente importantes para determinar os níveis de receita do sistema, não tenham nenhuma influência no resultado do modelo. O que faz do modelo um modelo de dominância populacional. A receita só é influenciada pelos dados populacionais. Os dados de ocupação, que são importantíssimos, são considerados estáticos e, portanto, variáveis que ficam constantes no modelo, né, não tem peso nenhum nos resultados desse modelo. Outro problema extremamente grave, né? Os dados do estoque que o governo disponibiliza. Os dados de estoque de benefícios utilizados são do período de 2011 a 2014. Então, não apenas as probabilidades de entrada em benefício são calculadas com dados de 2011 e 2014, isto é, um período muito curto e defasado, porque evidentemente já há dados mais recentes do que o ano de 2014, né? Quanto às projeções de estoque de todos os benefícios, iniciam em 2015, quando esperava-se que as previsões iniciassem em 2020. Então, isso causa problemas porque os dados necessitam de atualização, certo? Para poder melhor estimar as probabilidades de concessão e de cessação de benefícios. Isso, digamos, traz problemas no cálculo das probabilidades do modelo, certo?
Um outro problema que eu gostaria muito de realçar, mais uma vez, é de que em nenhum momento, apesar das inúmeras solicitações que foram feitas na comissão especial, por deputados e pelo público mesmo, em nenhum momento foram apresentadas memórias de cálculo que consistem no quê? Consistem num conjunto de planilhas, né, que revelam a forma como o modelo é implementado. O governo apresenta os dados de entrada, as equações e o resultado. Mas as planilhas que operacionalizam esse modelo não estão disponíveis. Então, ali numa nota técnica número 6, chamada Estimativa de Impacto da Proposta de Emenda Constitucional, de fato tem uma descrição metodológica, tem um conjunto de hipóteses macroeconômicas, tem uma breve descrição das principais regras e das mudanças que ela vai provocar, porém, em nenhum momento ali estão as memórias de cálculo que consistem nesse conjunto de planilhas, né, que implementam, de fato, o modelo. Então, como as planilhas disponíveis não estão completas, há lacunas de planilhas, há planilhas que faltam, que estão ausentes, né? Há planilhas com inconsistências de cálculo, certo? Há, inclusive, situações em que variáveis ficam constantes dentro do modelo. Então, foi impossível, né, nós rodarmos esse modelo, certo? A ausência da memória do cálculo, o fato de não ter nenhum arquivo ou planilha com a implementação do modelo matemático, né, utilizado nas projeções, faz com que ele não possa ser replicado. Ou seja, a disponibilização da versão operacional do modelo com as regras da PEC de 2019 aplicadas na base de dados é algo fundamental para se avaliar como foram realizadas as projeções do governo, as projeções de economia de recursos, né, as projeções do resultado de receitas e despesas, mas como nós não temos essa versão operacional do modelo, não é possível checar as informações do governo. Ou seja, não há transparência, nem naquilo que o governo disponibilizou, nem na forma como ele operacionaliza o conjunto de equações que fazem parte do modelo atuarial, certo? Eu queria até mencionar aqui, eu queria ler um parágrafo aqui muito extenso, para só exemplificar, Floriano, o que eu estou dizendo aqui com a ausência de dados, a ausência de planilhas, a inconsistência dentro das planilhas, certo? Que diz o seguinte: de acordo com o texto que descreve o modelo do anexo 4.5 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, a versão operacional possui um módulo específico para lidar com a dinâmica de concessão de benefício de maneira a permitir tratamentos diferenciados e hipóteses sobre o comportamento das concessões futuras. De acordo com o documento que descreve a versão operacional do modelo, o módulo em questão é implementado nos arquivos, aí que é um longo nome de 3 arquivos. Ao tentar abrir esses referidos arquivos, o software Excel acusa a ausência de diversas planilhas. Aí dá o nome das planilhas, está tudo aqui no relatório, com dados necessários para os cálculos implementados na planilha em questão. Vou mostrar a figura, por favor. Pode passar. Aqui. Aí abre-se a planilha, olhe lá para aquela coluna na extrema esquerda. Fonte não encontrada, fonte não encontrada, fonte não encontrada. O que isso significa? Que os arquivos estão ausentes. Certo? Então, de acordo com o documento que descreve a versão operacional do modelo, o módulo em questão é implementado por um arquivo tal, chamado aqui um nome bastante longo. Ao tentar abrir os arquivos tal, o Excel acusa a ausência de diversas planilhas.
com os dados necessários para os cálculos implementados na planilha em questão. Então, reparem, é impossível rodar o modelo do governo. É impossível. É o caso de se perguntar como o governo chegou nos números apresentados para a sociedade. Tá certo? Então, a conclusão que a gente chega é que mesmo diante dos vários requerimentos de memória de cálculo das projeções, os arquivos e documentos enviados pelo governo são incompletos, não permitem uma avaliação da metodologia utilizada para estimar o impacto da PEC nas receitas e, portanto, é forçoso reconhecer que o governo brasileiro não apresentou à sociedade condições mínimas de transparência e nem de confiabilidade para julgar a reforma da Previdência, certo? Muito menos ainda apresentou condições de avaliar os impactos das futuras regras. Quer dizer, não só não é possível você dizer se aquelas previsões que o governo faz de receita, despesa e déficit são possíveis de serem checadas, avaliadas e consultadas, como também não é possível dizer se aquelas economias de recursos que a PEC supostamente faria são possíveis de serem calculadas. Não pelo que tem na LDO de 2020, certo? Não pelo que está nas notas explicativas disponibilizadas pelo governo. Então é possível nós dizermos que o Congresso vota no escuro uma transformação gravíssima para a população brasileira. E agora eu vou passar para a avaliação dos impactos sociais, certo? Vocês sabem que os dados oficiais de aposentadoria do INSS foram disponibilizados para a CPI da Previdência em 2017, certo? É com base nessas informações que foram fornecidas ali no relatório final da CPI da Previdência, que nós fizemos a nossa base de dados. Ela foi fornecida na época pelo governo Temer. E também pegamos, obviamente, os dados do IBGE e os dados do Anuário Estatístico de Previdência Social fornecido pelo Ministério da Economia. Essas três bases de dados é que vão compor, né, o pano de fundo das nossas avaliações de impacto. A primeira coisa é a idade mínima proposta pelo governo. Então, a idade mínima, ela vem acompanhada do requerimento do tempo de contribuição. Então, hoje existe a regra de que os homens só se aposentam aos 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição, e as mulheres aos 60 anos, com 15 anos de contribuição. Então, a primeira coisa que a gente tem que levantar é exatamente o número de contribuições que uma pessoa é capaz de recolher ao longo da sua vida laboral. Isso é absolutamente decisivo. Por que decisivo? Porque, embora aquela pessoa possa se aposentar aos 65 anos, a depender das condições do mercado de trabalho, ela pode não conseguir recolher por 15 anos ininterruptamente. Então, embora ela consiga alcançar a idade mínima, ela não alcança o tempo de contribuição. Então, a primeira busca que nós fizemos foi exatamente descobrir qual é o número médio de contribuições de um cidadão no Brasil, certo? E nós chegamos a um resultado que é absolutamente chocante, né? Nós chegamos, passe mais um, por favor, ao seguinte resultado: que os homens que se aposentam por idade no Brasil contribuem, em média, com 5,1 parcelas ao ano. As mulheres com 4,7 parcelas ao ano. Como não se consegue contribuir ininterruptamente em função dos problemas do mercado de trabalho, desemprego, informalidade, salários baixos, desalento, a taxa de desalento muito elevada, então os homens conseguem apenas contribuir, em média, com 5,1 mês por ano. Vamos botar isso em 5, certo? E as mulheres com 4,7. Então, por exemplo, quando o governo aumenta o tempo de contribuição na PEC de 15 para 20 anos, isso não significa que os homens apenas trabalharão por mais 5 anos.
porque a capacidade contributiva deles não é ininterrupta, certo? Então, o que acontece? Para ele conseguir fechar os 5 anos de contribuição extras que a PEC traz, ele precisa trabalhar por 11,8 anos. Por quê? Porque ele só consegue 5,1 parcelas a cada ano, certo? O que significa que esse homem não vai se aposentar aos 65 anos. Ele vai se aposentar aos 76,8 anos. Então, senhores, a idade de 65 anos, no caso do Brasil, ela existirá no papel se essa PEC for aprovada, com a exigência de 20 anos de contribuição. A aposentadoria será absolutamente inacessível. É evidente que alguém pode dizer, bom, mas aí pode ter alguém que aos 65 anos só precise de 2 anos adicionais de tempo de contribuição. Sim, mas esse é o tempo cronológico, porque o tempo real, né, desses 2 anos é de 5,1 anos. O que significa que a idade com que ele vai se aposentar não será 67, mas 70 anos. Certo? Isso se ele precisar de 2 anos extra para conseguir alcançar os 20 anos de contribuição. Então é assim, 5 anos adicionais significam no mercado de trabalho brasileiro super precário 11,8 anos adicionais e 76 anos de idade. Ou melhor, arredondando, 77, porque é 76,8. 2 anos adicionais significam 5,1 anos adicionais e 71 anos de idade. Certo? Bom, isso considerando, né, que o ano base do cenário das nossas simulações é 2016, ou seja, um ano em que a reforma trabalhista não tinha sido implementada. Certo? A reforma trabalhista, como se sabe, causou mais precarização no mercado de trabalho, porque ela flexibilizou as leis trabalhistas e, portanto, hoje há muito mais trabalhadores informais, trabalhadores por conta própria, que, portanto, têm muito mais dificuldades para fazer as suas contribuições previdenciárias. O que significa dizer que, provavelmente, esse tempo médio de contribuição anual é muito menor hoje e que, portanto, o trabalhador irá se aposentar numa idade muito mais alta do que nós estamos estimando. Outra coisa importante, né, é que uma crise econômica vai forçar esse número para baixo, esse número de 5,1 parcelas por ano. Vai forçar esse número para baixo. Hoje, por exemplo, nós temos 13,2 milhões de pessoas desempregadas, 28,4 milhões de pessoas subutilizadas, 11,2 milhões de pessoas sem carteira assinada e 23,9 milhões de trabalhadores por conta própria. Desse universo, só 33% conseguem contribuir. Como é que fica a situação da mulher se o tempo de contribuição que está na PEC estivesse valendo? A situação da mulher é muito mais grave, porque para a mulher, como ela só consegue contribuir com 4,7 parcelas ao ano, ela precisará de 12,8 anos, ou seja, 13 anos, para fechar o tempo de contribuição de 20 anos. O que significa que a idade de aposentadoria da mulher ficará em 74,8 anos e não nos 62 anos, certo? E isso vai fazer com que ela receba apenas 61% do salário de contribuição. Correto? Então, reparem, a PEC, ela é muito danosa. O deputado Samuel Moreira tratou de amenizar a situação das mulheres, voltando atrás no tempo de contribuição de 20 para 15 anos na regra de hoje, certo? E a idade permaneceu a mesma proposta na PEC, de 62 anos. Evidentemente que 2 anos a mais de trabalho para as mulheres, né, não são assim do jeito que a gente pensa, porque esses 2 anos a mais de trabalho para as mulheres significam 2 anos de profunda intensidade de trabalho. Porque, como vocês sabem, a mulher tem uma jornada extra, né, de 17 horas semanais de trabalho,
e, portanto, 2 anos adicionais na vida dela, são 2 anos de muita intensidade de trabalho. A mulher enfrenta taxas de desemprego a 20% superiores às dos homens, né? Ela é 56% da população desalentada e, portanto, né, 14 milhões de mulheres não conseguem contribuir para o INSS. Dados da PNAD de 2019, primeiro trimestre. O que significa que 2 anos adicionais por uma mulher que tem 60 anos são impraticáveis. São muito, muito difíceis. É danoso. Nós simulamos, como vocês estão vendo, a aposentadoria para a idade, por idade, do trabalhador urbano, rural, do professor. E, como o Floriano já me disse que eu tenho que encerrar minha fala, eu não quero deixar de falar do professor, da situação do professor. Os professores, eles se aposentam, em média, no Brasil, no setor privado, obviamente, com 55,9 anos os homens e 52,46 as mulheres, né? Sendo que os homens com 30 anos de contribuição e as mulheres com 25 anos de contribuição. Na PEC, né, os homens vão ter que cumprir uma idade mínima de 60 anos, homens e mulheres vão ter que cumprir a idade de 60 anos, e um tempo de contribuição de 30 anos, o que significa que o tempo de contribuição das professoras sobe de 25 para 30 anos. Então, o que vai acontecer? No caso dos homens, né, como hoje a idade média deles é de 55,9 anos, eles vão ter que continuar no mercado de trabalho até os 60, ou seja, eles vão ter que trabalhar mais 4,1 anos, porque eles conseguem preencher um tempo de contribuição. Mas isso não é menos sacrificante para o professor, porque, como todos sabem, né, isso é universalmente reconhecido, que no Brasil o professor é um profissional extremamente desvalorizado, que recebe um salário muito baixo, trabalha numa infraestrutura precária e tem um trabalho extremamente sacrificante e penoso, de forma que passar mais 4,1 anos no mercado de trabalho não é coisa simples para o professor. A professora passaria 8 anos a mais do que ela passa hoje, porque ela se aposenta em média aos 52 anos, né? E aí ela tem que cumprir, teria, no caso da PEC, até 60 anos. Novamente, o relator mudou essa regra, abrandando para as mulheres, né? Fazendo voltar o tempo de contribuição para 25 anos e deixando a idade de aposentadoria aos 57 anos. O que significa que essa professora vai ter que permanecer trabalhando por mais, no mínimo, 4,5 anos, pelas médias que a gente calcula. Agora, eu queria mostrar o número que para mim é o mais preocupante de todos, que é a proporção de excluídos da PEC. Pode passar, por favor. Aqui está a proporção de excluídos, no caso da aposentadoria por idade, homem e mulher, rural e do professor. Reparem a taxa de exclusão dos homens e das mulheres. O que esses dados revelam? Que um homem que se aposentaria por idade, certo? Ou seja, ele teria assumido qualquer idade após 65 anos. Nas regras de hoje, pelas regras da PEC, que exige 20 anos de contribuição, 5 anos a mais, 56,6%, ou seja, 57% dos homens não se aposentariam pelas regras da PEC. Vou repetir. Os homens que em 2016 se aposentariam por idade, nas regras atuais, não se aposentariam nas regras da PEC numa proporção de 57%. 57% dos homens seriam excluídos. É isso. Certo? No caso das mulheres, esse percentual é de 98,7%. É quase 99%. Por quê? Porque sobre as mulheres pesam, no caso da regra do governo, da PEC, 2 impeditivos. Um, que a idade sobe de 60 para 62.
E o outro, que o tempo de contribuição sobe de 15 para 20. Então, as mulheres que se aposentariam em 2016, pelas regras atuais, né, 99% delas não se aposentariam nas regras da PEC. Então, eu chamo isso de percentual de exclusão. Porque, evidentemente, essas mulheres, para alcançarem a aposentadoria, elas vão ter que passar muito mais tempo ali no mercado de trabalho. A mesma leitura é aplicada, como vocês podem ver na tabela, para os aposentados rurais e professores, em que os percentuais de exclusão sobem para 56,6% no caso dos homens rurais, pelas regras, 90,4% para cada dos professores e 97,96% para o caso das professoras. Agora, o número que definitivamente é o pior de todos. Se você levar em consideração esses 3 tipos de aposentadoria, ou seja, a aposentadoria por idade urbana, por idade rural e dos professores, nessas 3 categorias, de todas as pessoas que se aposentaram em 2016, 88% não se aposentariam nas regras da PEC. Então eu chamo isso de percentual de exclusão. Certo? Nossas simulações foram feitas em cima da base de dados da DataPrev, que contém todas as informações, evidentemente, do tempo de contribuição, etc. No relatório do deputado Samuel, esse percentual cai de 88% para 73%. Ainda assim, um percentual extremamente elevado. Então, eu quero dizer o seguinte, só para encerrar. Eu teria mais coisas para dizer, mas eu entendo que você quer abrir para o debate. A idade média de aposentadoria no Brasil, com as regras da PEC, ela é de 71,4 anos, quase 72 anos, certo? No caso dos homens, e no caso das mulheres, ela é de 71 anos. Essa é a idade média de aposentadoria se as regras da PEC estivessem já implementadas. O que significa que se para os homens é 71,4 e para as mulheres 71, aquela suposta compensação que é concedida às mulheres desapareceria nas regras da PEC. Tá? Mais do que isso, com essa idade em torno de 71, a gente pode dizer que nem os homens nem as mulheres se aposentariam. Certo? Então, a diferença realmente. Agora, isso é muito mais forte para os nortistas e para os nordestinos. Por quê? Porque a cidade média de 71 está muito acima da expectativa de vida no norte e no nordeste. O que significa que um sarrafo mais alto deixa pouca gente chegando lá. Ainda que o argumento seja que o que interessa nos modelos atuariais é a idade de sobrevida, o que só importa para fins de cálculo atuarial, ou seja, só importa para fins de previsão de receita e despesa, e não para fins de redução de desigualdades sociais, não para fins de melhoria nas condições de vida, que é o que a Previdência se propõe a ser, uma política social em defesa da cidadania e das condições de melhoria de vida do cidadão brasileiro. Essa idade de 71 anos, na média, ela exclui 2 grandes regiões do país da aposentadoria, certo? Então, aqui eu quero chamar a atenção dos 2 grandes grupos prejudicados por essa reforma. Na verdade, 3. As mulheres, porque essa reforma, de fato, quando as feministas dizem que essa reforma é misógina, os números comprovam isso. Aliás, os números escandalizam isso, para quem achava e tinha preconceito com esses argumentos. Em segundo lugar, atenção à população do norte e do nordeste. Não será possível mais se aposentar nessas regiões, porque a idade média de aposentadoria vai subir para 71 anos, certo? E por fim, o tempo faltante é uma coisa absolutamente decisiva. Porque reparem, o que é importante para definir a idade do homem ou da mulher, a entrada em benefício do homem e da mulher por idade, não é o valor estipulado na regra de 65 anos e 62 anos, é o tempo de contribuição.
Porque o tempo de contribuição eleva a idade mínima de acordo com as condições do mercado de trabalho, porque são as condições ocupacionais que irão dizer o quanto será feito de contribuições. E, portanto, o número de contribuições vai definir a idade de aposentadoria, certo? Então, o tempo médio faltante de uma pessoa que tem 65 anos na base de dados do INSS, pasmem, é de 4,9 anos. Essa grande média, ela é volátil rapidamente, porque se faltar, se chegar aos 66 ou 67 anos, o tempo faltante, Floriano, sobe para 10 anos, em média. O tempo faltante para os que têm 68 anos ou mais, sobe para mais de 10 anos. Por quê? Porque a empregabilidade do idoso fica muito mais restritiva a partir dos 65 anos. Em função das condições físicas, das condições intelectuais, em função da defasagem tecnológica, em função da informalidade que esse adulto vai enfrentar depois dos 60 anos. Então, o tempo faltante, ele vai saltando depois dos 66 anos, certo? Eu queria encerrar dizendo que a grande maioria dos aposentados, ou seja, 69% dos brasileiros não conseguirão fazer 100% do salário de contribuição para as suas aposentadorias. Na verdade, 69% dos brasileiros só alcançarão, em média, 70% do salário de contribuição como valor da sua aposentadoria. Certo? Essa é a grande verdade. Então, senhores, eu quero terminar dizendo que nós temos que dar um basta em informações pela metade. O Congresso não pode decidir nas escuras. A sociedade brasileira tem o direito de saber o que está sendo arquitetado, qual é a arquitetura dessa reforma, quais são os impactos dessa reforma sobre ela, né? Então, o país tem o direito de saber. Isso tem que ser trazido à tona, certo? O que não veio voluntariamente pelas mãos do governo, vem agora pelas mãos da Anfip. Mais uma vez, a Anfip vai contar a história que a história não conta. Os resultados surpreendentemente negativos desse estudo, que não podem ser ignorados pelos atores políticos que estão decidindo a reforma em nome do povo, precisam ser amplamente divulgados. E a avaliação está aqui, sujeita agora ao debate de vocês. Obrigado pela escuta. Alô? Então, dando continuidade à reunião, o deputado Bongás, e não só o deputado Bongás, mas vocês estão notando a ausência dos deputados que sempre estão aqui, é porque eles estão ali na comissão que está justamente debatendo a PEC 06, há uma inscrição de falas, e então os deputados estão lá todos com essa incumbência. Relatar aos colegas que no início da manhã houve uma reunião da liderança da minoria com os partidos de oposição, juntamente com as centrais sindicais. Então, essa reunião foram traçadas cenários e estratégias. A professora Denise já esteve lá também, né, durante esse período. Esse trabalho já foi disponibilizado aos políticos. Dizer e agradecer imensamente a equipe coordenada e a própria Denise Lobato Gentil, que não mediram esforços, o trabalho estava pronto e teve que ser readequado agora, ainda nessa madrugada, por conta do substitutivo, que fez algumas alterações, mas o resultado já estava mais ou menos consubstanciado, que a gente percebe, e também na reunião que acompanhamos na liderança da minoria, existe uma quantidade imensa ainda de pontos obscuros que cada vez que a gente se debruça, acha alguma coisa pior ainda do que imaginávamos. Por parte da Anfip, o trabalho ele vai ser feito uma revisão para a gente publicar
cá, mas devido à urgência e à importância de que esse tema de alguma forma ganhe corpo aqui na casa e na sociedade, então a gente já vai liberar da maneira que eu estava fazendo essa ressalva de que a frente parlamentar vai liberar, mas haverá uma versão final porque não há tempo, né? Realmente o tempo é muito escasso e a gente pode ter a surpresa de até a semana que vem já ter a tramitação encerrada da PEC 06 na comissão especial. Então eu vou passar as inscrições para nós aproveitarmos aqui o máximo possível essa oportunidade